E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com Shikyu no Undo, episódio 25. E esse anime, pra mim, ele já está entre os melhores animes de todos os tempos. E se você ainda não assistiu, não veja esse vídeo agora. Vá dar uma olhada, porque essa obra ela vale muito a pena. É uma obra fantástica. E essa conclusão, assim como foi toda essa série aqui, ela é perfeita. Não, na verdade, essa conclusão aqui, ela vai além da perfeição. Porque esse autor ele conseguiu fazer algo que é inacreditável. Porque vamos lá, no penúltimo episódio, ele já tinha feito algo assim, um plot twist ali que você fica doido. Você fica ali pensando, caraca, mano, como assim? O que está acontecendo aqui? E aí vem o último episódio e ele traz mais uma reviravolta que você fica ali incrédulo, sem palavras com o que você está assistindo. Porque é um negócio assim que é totalmente inesperado. E o final ele termina de uma forma que você não consegue afirmar ali com 100% de certeza que aconteceu tal coisa. Ou então, o final foi exatamente isso daqui. Não dá. Né? E para mim, essa era a verdadeira intenção do autor, que a gente pensasse sobre o final. Né? Para mim, isso foi proposital. Tanto que se você vê os comentários ali sobre o final da obra, cara, tem várias pessoas ali falando de teorias diferentes e tal. Ouviu umas 5 pelo menos, né? Então todo mundo falando, eu reli tal parte, eu acho que é isso aqui. O outro fala que não, acho que na verdade é isso aqui que aconteceu, tal. Cara, isso é maravilhoso. E esse lance, né, de ser proposital, para mim, fica muito bem exemplificado no diálogo que existe nesse episódio aqui, que é entre o padre e o Albert, que para mim, talvez, olha, tenha sido o melhor diálogo desse anime, cara. É impressionante. Isso significa muita coisa, porque cada diálogo desse anime é simplesmente fantástico, né? Beira ali a perfeição. E o que acontece nesse diálogo, né? O padre está ali falando, né, que quando você se sentir perdido e tal, você deve confiar em Deus e tal, conversar com ele, buscar suas respostas. Só que aí o Albert, ele replica dizendo que tudo bem, mas por mais que eu me confesse e tal, diga minhas dúvidas, eu não vou obter uma resposta. E aí o padre diz o seguinte: sim, exatamente. E é por isso que você deve continuar pensando sem fim. Cara, isso aqui é genial e casa perfeitamente com toda a temática que a gente viu dessa obra do início até o fim. E olha só que curioso, né? Porque eu me enganei com relação a esse padre, porque no meu vídeo passado, né, eu cogitei que ele poderia ser o Badene, só que não é. Né? Nesse episódio fica muito claro quem ele é de verdade. E outra coisa também com relação ao próprio Albert, porque no episódio passado tinha uma pista de quem que esse cara é, só que eu não pesquei, né? Mas aqui também fica revelado quem ele é de verdade. E outra coisa, né? Quando eu falei ali sobre o que, que é o final e tal, o que, que realmente aconteceu, então eu mantenho lá a minha teoria que eu falei no vídeo passado, né? Sobre o lance de ser a história de um livro sendo contada e tal, até uma parte da Draca. Enfim, tá lá no meu vídeo passado. E bom, já me alonguei demais aqui nessa introdução, então agora sim, vamos lá falar de tudo que rolou nesse episódio, porque a gente começa, né, já com o Rafał tendo levado o Albert, né, para aquele grupo de estudo dele, né, onde diversos cientistas, alunos, estudiosos, né, de diferentes países, etnias, culturas, se reúnem ali para expor e compartilhar seus pensamentos, teorias, teses e por aí vai. E o Rafał, né, você vê que ele está bem contente ali, ele está exaltando bastante a curiosidade do Albert, tal, citando isso como um dos pilares fundamentais na busca pela verdade, né? E ele também expressa o temor que ele tinha com relação à verdade acabar se tornando relativa, né, no futuro. Então foi justamente por isso que ele resolveu criar aquele grupo, né, para ter a difusão da verdade, o compartilhamento de informações. E a gente percebe já de cara, né, que o Albert ele tá super feliz ali, né? Tá em casa, basicamente, né? E aí ele vai ficar ali numa mesa, né, onde o pessoal tá discutindo ali sobre cosmologia e tal, né? Enquanto o Rafael fala que tem algumas coisas a fazer, então ele vai embora dali, né? Mas o Albert pode ficar ali o restante da reunião. Né? E aí ele se senta lá, começa a ouvir as histórias do pessoal, ele tá super empolgado. Só que aí ele lembra, né, que naquele dia ele não terminou de fazer as observações, né, ali das estrelas e tal, que ele sempre anota ali o movimento, as coisas, né? Então ele esqueceu. E aí ele fica num dilema, né? Pô, será que eu volto para fazer isso? Será que, pô, vai ter algum problema, né, se eu pular um dia e tal, né? Só que ele não consegue,
né? Por mais que ele quisesse ficar ali, né, esse lance de completar o trabalho dele foi mais forte. Ele resolve voltar para casa, né? Ele até fica pensando ali, poxa, tomara que eu consiga voltar a tempo, né, de assistir o finalzinho da reunião e tal, né? Só que aí quando ele chega na casa dele e abre a porta, a gente tem uma cena assim que é completamente chocante e inesperada, porque o Rafał matou o pai dele. Ele tá ali com a faca na mão, ele acabou de fazer esse ato, né? Você fica assim, caraca, mano, como assim? O que que tá acontecendo aqui? E o que mais espanta nessa cena aqui é a calma que o Rafał tá ali, né? Pra ele fazer aquilo ali, né? Matar o pai do Albert, não significou absolutamente nada. Ele não deu a mínima pro que ele fez ali. E aí ele simplesmente guarda ali a faca, né, e diz que vai explicar toda a situação. E bom, aqui a gente já tem algumas teorias com relação a esse acontecimento. Uma delas diz que esse que a gente está vendo não é o Rafał que a gente conheceu, não é aquela mesma pessoa, e sim uma representação, né? Seria quase uma pessoa que seria uma representação ali das ideias, dos ideais daquele Rafał que a gente conheceu, né? Só que essa pessoa teria ido para um lado mais extremo, né, da coisa toda. Ou você poderia interpretar também que a verdade seria uma representação de, será que o Rafał seguiria esse tipo de caminho se ele não tivesse morrido lá atrás? Bom, é uma das coisas aí que você tem que pensar, né, para entender. Não tem meio que uma resposta correta sobre isso daqui, né? Mas enfim. E aí o Rafał começa a explicar o porquê dele ter feito aquilo. Basicamente, né, ele fala que descobriu ali que o pai, né, do Albert, ele estava fazendo algumas pesquisas e tal, ele tinha alguns documentos ali que mostravam uma teoria, uma tese ali que mudaria todo o movimento do universo e tal, né, que mudaria toda a ciência como eles enxergam. Pode ser sobre o heliocentrismo, né, não fica claro qual tese era essa que ele tinha ali guardada, mas enfim, né? E ele queria compartilhar isso com o mundo, né? Com mais pesquisadores e tal. Só que o pai do Albert, ele sabia que aquilo ali era uma pesquisa que poderia ser perigosa, né? Que poderia ser reprimida ali pelas autoridades, pelo governo ou pela igreja e tal. Então ele não queria se arriscar, né? Porque como ele fala, pô, eu tenho um filho para criar e tal, não posso me meter nesse tipo de coisa. Né? Só que o Rafał argumenta de que, pô, não, mas eu poderia fazer, né? O meu intelecto mostra que ele era uma pessoa um pouco arrogante também, né? Porque só o intelecto dele poderia resolver essa questão, aquela tese ali que poderia entender toda a complexidade dessa pesquisa e tal. Então ele pede para entregar a pesquisa para ele. Só que ele se recusa e ele chega ao ponto de dizer que, pô, eu vou queimar isso daqui. E aí ele vai e mata o pai do Albert, né? Porque segundo ali o que o Rafał acredita, né? Você guardar o conhecimento em vez de compartilhá-lo é um pecado assim intolerável, imperdoável, né? E o que mostra aqui que esse Rafał que a gente está acompanhando, ele meio que coloca o conhecimento, a ciência acima das vidas humanas. Isso fica muito claro quando ele diz que sacrifícios são inevitáveis. Né? Então a história ela para por aqui, né? O Albert ele termina, né, o relato dele, a gente volta para o presente, né, lá para a confissão na igreja, né? E ele está falando ali que depois daquilo o Rafał ele foi capturado ali pelas pessoas da aldeia e tal, deve ter sido levado a julgamento, enfim, mas se encerrou por aqui. Ele fala que não quis mais saber sobre o que aconteceu e tal, né? E a gente chega nesse ponto. E aí a gente tem o Albert ele fazendo uma comparação, né, entre esses dois personagens, entre o pai dele e o Rafał. Porque no caso, o pai dele ele escolheu o caminho da dúvida, né? No caso, ele não compartilhava conhecimento, ele preferia fazer as coisas sozinho, né, do jeito dele, e esse caminho o levou à morte. Por outro lado, a gente tinha o Rafał que escolheu acreditar. Só que ele tinha tanta fé nas crenças dele que matar se tornou algo completamente irrelevante para ele. Ele faria isso sem pestanejar, né? Então fica muito claro, né, que esses últimos episódios eles se tratavam de a gente saber qual caminho o Albert escolheria, né? Para qual lado ele seguiria, qual desses dois métodos seria o escolhido por ele, né? Era o que a gente pensava. E aqui nós temos um dos melhores diálogos desse anime, se não o melhor, porque o padre, né, ele começa perguntando se, pô, mas não tem como você escolher esses dois caminhos, né? E o Albert ele fala que não, porque obviamente esses caminhos são contraditórios, né? Dúvida e crença, né? Como eles podem coexistir? E aí o padre, né, ele começa a citar um antigo estudioso que ele ouviu, né, que ele dizia sobre o conhecimento ele ser tanto imaterial quanto material.
e que nós, como seres humanos, existimos ali no meio termo. Não somos nem deuses e nem animais. A gente está ali, né, entre essas coisas. Por isso que a gente consegue ter essas contradições, essas ambiguidades, essas confusões. E ele diz que quando o Albert ele fechou os olhos para o seu próprio passado, ele deixou de perceber o milagre que é esse mundo. Então o que ele deveria fazer agora é olhar para o céu e respirar fundo. Ele até cita nesse momento, né, um versículo da Bíblia que diz mais ou menos que Deus jamais te dará um fardo que você não possa carregar. Né? E aqui ele encerra, né, todos esses conselhos que ele deu para o Albert, né? E aí ele vai cumprir a parte dele na promessa. Lembra que ele falou que se você se confessar, eu também no final te digo um segredo meu. E aqui ele começa a falar que durante muito tempo ele também fechou os olhos para o passado dele. Porque no caso ele tinha deixado um amigo dele morrer. E aqui a gente entende perfeitamente quem é esse cara, quem é esse padre. Na verdade, ele é aquele loirinho lá, lembra que durante um tempo lá, o Novak, ele treinou dois novatos, né? Era um lourinho e o outro do cabelinho mais escuro, né? E esse do cabelinho escuro foi aquele que libertou a Violenta, né? E aí ele acabou morrendo no lugar dela, né? Naquela trama lá que o Antony fez, né? Eu falei, caraca, mano, nossa, cara, que da hora isso daqui, mano. Eu achei sensacional, né? Porque ele teve ali a redenção dele, né? Ele falou sobre a importância, né, de você não renegar o seu passado, né? E que só assim você conseguiria encarar Deus com verdadeira sinceridade. E aí o Albert ele diz o seguinte, que por mais que ele queira respostas, Deus permanecerá em silêncio. Só que aí o padre retruca ele dizendo o seguinte, sim, é verdade, e é exatamente por isso que você deve continuar pensando, sem fim, e que isso seria a felicidade. E aí, para encerrar, ele fala o seguinte, né? Ele deixa um questionamento para o Albert. Para conseguir pão, você oferece moedas. Para conseguir direitos, você oferece impostos. Para conseguir um salário, uma remuneração, você oferece trabalho. O que seria necessário oferecer para você conseguir a verdade desse mundo? Né? Então ele diz que talvez indo para a universidade você consiga uma resposta. Então aqui a gente encerra um dos maiores diálogos de todos os tempos, né? E o Albert ele volta para casa. Só que no caminho, né, ele para e resolve seguir o conselho ali do padre, né, que é olhar para o céu, né, respirar fundo, e ele tenta novamente fazer aquele segmento, né, com as estrelas, ligá-las ali, né, para formar aquelas constelações. E cara, que cena linda e maravilhosa, junto com a trilha sonora, você vê ele formando ali a constelação, e aí ele lembra dos acontecimentos do passado, né? Só que em vez de ele fechar os olhos, né, ele até fecha por um segundo, mas ele abre novamente e olha de novo para o céu, e aí ele finaliza, né, as constelações e tal. Cara, que cena, meu Deus do céu, esse anime é perfeito, cara. Nossa! E aí ele diz que vai continuar buscando a beleza desse mundo. Só que ele não vai seguir nem os métodos do seu pai e nem os métodos do Rafal. O que ele vai fazer é o seguinte: vou duvidar quando seguir em frente e vou acreditar quando recuar. Mano, nossa, cara, isso aqui é de arrepiar, cara. Que sensacional. Isso aqui é top frases de todos os tempos no anime. Né? E aí ele finalmente volta para casa, né, lá para a padaria deles, né, e fala com o mestre dele ali, né, que vai aceitar a proposta que ele fez, né, de seguir para a faculdade, né, para a universidade. Caramba, que finalização, cara, de arco é essa, cara? Então, no dia seguinte, quando ele vai fazer a inscrição dele, né, ele coloca lá o nome completo, né, Albert Grudzewski, né, que é uma pessoa real. Aliás, como vários nomes que apareceram nessa obra, são de pesquisadores reais e tal, que tiveram alguma importância ao longo da história, né? E aí, quando ele sai, né, ali do prédio da universidade, a gente vê ele contemplando o céu à frente, né? E, cara, é um céu limpo, 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 perfeito e tal, com o sol, assim, iluminando o rosto dele, né? Ele olha pra frente, assim, abre os braços, né? Respira fundo. E o anime ainda referencia, né? O Rafal, o Oxy, a Draca. Mano, outra cena espetacular, cara. Esse episódio final aqui ele tá recheado de diálogos, de cenas épicas, de momentos inspiradores e tal, momentos de arrepiar a gente, cara.
E aí, quando o Albert ele tá voltando para casa, né, a gente vê ali um carteiro, né, entregando aquela carta, né, e o conteúdo é exatamente o mesmo, né, ali endereçada, né, ao Potok e dizendo, né, que caso o livro ele venda bem e tal, tenha lucros, 10% daquilo seria endereçado a ele, né, seria entregue ao Potok. Né? Só que ele já tem outra pessoa morando ali, né? A gente viu o que aconteceu com o Potok, né? Só que quem escuta, né, o título do livro é justamente o Albert, né, que estava passando por ali e tal, e é Shikyu no Undo, né, Orbe, e aí ele fica meio pensativo ali e tal, né, sobre o título desse livro, né, e segue em frente, né. E aqui o anime ele encerra, basicamente, né, e ele tem uma narração final, né, falando sobre o Albert, que ele ingressou, né, na universidade e tal, né, depois ele se tornou um professor, onde ele estudou por muito tempo, deu várias aulas e tal, e ele escreveu um comentário ali sobre, não sei se é uma tese ou se é um livro, né, ali sobre novas teorias sobre os planetas, né, e esse comentário que ele fez levou um certo jovem a estudar astronomia, né, a também seguir por aquele caminho, e esse jovem era nada mais, nada menos que Copérnico, né, eu falei, mano, cara, que isso, velho, e aqui se encerra a história de Orbe, né, também juntando com a história do nosso próprio mundo, né? Porque a história segue a partir daí. Fantástico. Que encerramento perfeito, magnífico. Esse anime aqui é sensacional, cara. Ele é maravilhoso em todos os aspectos dele, cara. Quando você pega cada elemento dessa obra, ela vai além da perfeição. E bom, uma honra ter assistido esse anime aqui, cara. Que fantástico. Parabéns aí para todos os envolvidos, o autor, né? A produção desse anime também foi maravilhosa. Mais um excelente trabalho aí da Madhouse. Parabéns aí para todo mundo. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez aí agradeço seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou, se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou ou não gostou do final como um todo, né? Da obra, no geral. Comenta aí. Compartilha. Tem alguma teoria também diferente da que eu falei aqui e tal, né? Comenta aí. Compartilhe o vídeo com mais pessoas. Isso é muito importante, ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal para seus amigos, seus parentes, seus inimigos, para quem você quiser. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima.